Gesto de Gestão. Olá, bem-vinda, olá, bem-vindo ao podcast da Administração de Escritórios de Advocacia. Eu sou Alexandre Lupe, estou aqui nos estúdios da Compass Colab, e o André Porto Alegre, jornalista, especialista em gestão legal, camarada que sabe tudo sobre o assunto aqui nesse podcast, está lá no seu QG. Olá, André. Olá, Lupe, olá, ouvintes, muito obrigado. O Gesto de Gestão de hoje é sobre indicadores de desempenho em escritórios de advocacia, que é, Lupe, na realidade, a ferramenta que orienta o conjunto dos advogados e dos colaboradores sobre se estão no caminho certo para o atingimento das metas, não só as metas financeiras, mas também as metas estratégicas. Isso é o que chamamos de KPI, né? É exatamente isso, Lupe, o Key Performance Indicators, chamado também de KPIs. Com algumas variações, a gestão identifica a existência e a incidência de 75 indicadores de desempenho. Quando eu falo a gestão identifica, Lupe, deixar claro, o estudo de gestão identifica, a literatura inclusive sobre o assunto, 75 indicadores de desempenho mais usados. Quando a gente adentra pela gestão legal, nós conseguimos reconhecer cerca de 18 indicadores de desempenho que são usados com mais frequência entre os escritórios de advocacia. E eles são importantes para orientar o trabalho estratégico do escritório, né? A gente sempre tem que pensar que a definição de indicadores de desempenho, a definição de KPIs, é para que a gente tenha uma orientação estratégica do escritório. Invariavelmente, eu me deparo com escritórios que exigem dos seus advogados que eles se transformem em captadores de clientes. Isso é com muita frequência. Eu sempre, ao visitar escritórios, a demanda, se eu pudesse dizer, uma das demandas mais frequentes entre os sócios de escritórios é a demanda por outros sócios que tenham essa capacidade de captação, né? Sem que eles tenham, na realidade, e esse é o grande problema, sem que eles tenham sido contratados para tal, né? A gente exige uma postura dos advogados para que sejam captadores, mas nós não fizemos essa pergunta se eles eram captadores quando nós contratamos. Também, com muita frequência, o que a gente vê é que as avaliações feitas na contratação, elas estão muito mais ligadas à advocacia, à operação da advocacia, do que necessariamente ao negócio da advocacia, né? Dentro daquela frase que, para mim, os advogados gostam mais do direito do que do negócio, né? Mas só que em um determinado momento, e esse momento chega com muita rapidez, né? O escritório se vê com a necessidade de ter novos clientes e coloca essa responsabilidade sobre os ombros dos advogados. Além de não serem contratados para isso, desse não ter sido a competência que foi avaliada deles no momento da contratação, eles muitas vezes não sabem quais são os diferenciais do escritório ou que tipo de cliente que o escritório quer. Ou seja, a exigência que um advogado se transforme em um captador é, de uma certa maneira, um KPI, é um indicador de desempenho do escritório. Com muita frequência, o que a gente vê é que essa ânsia por novos clientes acaba provocando uma frustração, tanto no contratante, que é o sócio do escritório, quanto no contratado, que é o advogado. Mas, André, como que se define um indicador de desempenho? Os indicadores de desempenho de um escritório de advocacia, eles são definidos a partir de um desempenho histórico em diversos aspectos, o desempenho histórico do próprio escritório em diversos e diferentes aspectos. Só pode haver um indicador se há um critério para ser comparado. Por exemplo, todo cliente novo é resultado da aceitação de uma proposta de trabalho. Então isso significa que se são enviadas poucas propostas de trabalho, menos ainda serão aprovadas. E o desempenho comercial, então, não é satisfatório. Esse KPI, esse indicador de desempenho, ele diz respeito, então, nesse caso específico, como exemplo, a propostas de trabalho. Envio de novas propostas de trabalho pode ser um indicador de desempenho de escritórios de advocacia. Eu sempre aconselho que os escritórios façam um levantamento do número de propostas enviadas em um período anual, por exemplo, e estabeleçam uma taxa de crescimento para o próximo período.
O indicador de desempenho, então, será auferido na medida que se alcançou o objetivo de envio de mais propostas comerciais. Essa é uma questão, Lupe, até ela está inserida também dentro de um contexto de simplicidade, propositalmente, é exatamente isso. Os indicadores de desempenho são instrumentos de gestão, são instrumentos da gestão legal que conseguem avaliar uma mudança no perfil de comportamento do escritório sobre determinados aspectos. Se eu envio mais propostas de trabalho, a possibilidade é que eu consiga aprová-las em maior número, porque eu também estou partindo do princípio, e esse é um outro KPI que pode ser visto mais na frente, é a conversão das propostas de trabalho. Esse é um outro KPI. Então, se eu envio muitas propostas de trabalho, eu tendo a ter um desempenho, um indicador, né? Eu tenho um desempenho melhor diante do indicador que existia anteriormente. Mas se eu começo a lançar um olhar de por que as propostas que eu envio, mesmo em quantidade, não são aprovadas, pode ser que eu chegue à conclusão que o meu problema é de pricing. Então, o indicador de desempenho, eu preciso revisitar os preços que eu estou praticando no escritório. O indicador de desempenho, então, nesse caso, vai ser a conversão das propostas enviadas em trabalhos efetivamente feitos. E aí, a partir daí, né, eu consigo medir, eu tenho uma meta para exatamente alcançar. André, e isso para novos clientes? Ótima pergunta, Lupe. Não necessariamente. É exatamente nesse aspecto que se define, por meio dos indicadores de desempenho, questões estratégicas. Por exemplo, se o escritório não tem há algum tempo novos CNPJs para emitir suas notas, contra quem emitir as suas notas, a estratégia será de propostas de trabalho enviadas para clientes novos. Essa é uma postura estratégica de um escritório que há algum tempo não emite uma fatura contra um cliente novo, reconhecidamente novo por ser um CNPJ sobre o qual, né, foram emitidas notas fiscais nos últimos tempos. Mas se estrategicamente há identificação de que há espaço para crescimento dentro dos próprios clientes do escritório, dos clientes que são atendidos hoje pelo escritório, o KPI, o indicador de desempenho, é para o aumento de propostas nesse tipo de cliente. E é essa visão, Lupe, que eu acho que a gente tem que fortalecer repetidas vezes no nosso gesto de gestão, que é o fato de que você só tem indicador de desempenho, você só inclui, você só assume, você só adere aos KPIs no momento que você tem uma noção de que trilha estratégica o escritório quer seguir. Se o escritório acha que está com poucos novos clientes, essa trilha é para a conversão de mais clientes. Então, o KPI, o indicador de desempenho, o bom desempenho do escritório, vai ser dado na medida que novos clientes vieram. Agora, se eu não consigo, se eu percebo de que não há um aprofundamento, de que não há uma horizontalização, de que eu não consigo ter um trabalho transversal nos clientes existentes, mesmo tendo capacidade para isso, mesmo tendo áreas de atuação para isso, o indicador de desempenho, o KPI, vai ser como eu consigo fazer com que o cliente já existente tenha mais trabalhos como escritório. A definição desses indicadores de desempenho é um ato voluntarioso da gestão legal. E ele está fundamentado na definição exatamente das metas orçamentárias em combinação com o planejamento estratégico da banca. E é nesse contexto, dentro dessa dualidade entre as questões das metas orçamentárias, ou seja, quanto é que eu preciso gerar de recurso, né, em combinação com o planejamento estratégico de que em que momento que eu vejo que há espaço, que há lacunas para serem preenchidas, é que nós definimos os KPIs, é que nós definimos os indicadores de desempenho. Com a premissa de que só há indicadores se houver conhecimento dos números anteriores. Sim, Lupe. O indicador é algo sempre mensurável. Então, você sempre tem que ter o conhecimento de números anteriores. É curioso isso porque eu atendo sociedades de advogados que muitas vezes querem definir os KPIs, querem definir os seus indicadores de desempenho,
mas percebem que não possuem condições, do ponto de vista prático, de naquele momento implantar e implementar esse tipo de critério de avaliação, exatamente porque não possui números, porque não possuem os desempenhos anteriores, né? Então, nesse caso, sempre é recomendável que durante um ano esses números sejam avaliados, né? Esses números sejam levantados, e depois desse um ano é que a gente consegue definir, então, o que a gente quer aplicar como crescimento diante do número existente, para exatamente definirmos um indicador de desempenho. Tudo que for mensurável dentro de uma estrutura de escritório de advocacia, teoricamente, pode se transformar em um indicador, desde que cumpra um papel específico e tenha um objetivo estratégico. E aí eu vou forçar de novo a mão da necessidade de nós estarmos atendendo aos objetivos estratégicos da banca, o que sugere que a banca tenha anteriormente discutido quais são efetivamente os seus objetivos estratégicos, além, obviamente, do crescimento natural sobre o ponto de vista de receita, faturamento e assim por diante. Nesse contexto, é muito comum nós termos KPIs, nós termos indicadores de desempenhos com a questão de novos clientes, com a questão de novos casos dentro de antigos clientes, com o número de propostas enviadas, com o número de propostas enviadas e convertidas, com a famosa questão que é muito discutida hoje no direito brasileiro, nos escritórios de advocacia nacionais, que é o fato do cross-selling, ou seja, a capacidade de atender o cliente em outras áreas de atuação, que não aquela onde originalmente o cliente foi atendido. Esse é o grande, eu diria, Lupe, assim, com muita tranquilidade, que esse uma das grandes incógnitas na realidade da gestão legal, entre tantas que nós vamos vendo aqui no Gesto de Gestão, que é o fato do cross-selling, né? A capacidade de outras áreas gerarem, né, do contencioso, por exemplo, da área de atuação do contencioso, conseguir gerar negócio para o tributário, conseguir gerar negócio para a área de contratos, que a área de contratos consiga gerar negócio para o trabalhista e assim sucessivamente. É muito interessante esse trabalho, conheço grandes escritórios no Brasil que se ressentem da falta de capacidade dos sócios dedicados a uma determinada área não atuarem na realidade em prol de outras áreas, o que significa praticamente, do ponto de vista de gestão, significa o mesmo de que não atuarem em prol do escritório, em prol do CNPJ e atuam em prol somente da sua área de atuação. Esse é um trabalho, além de estratégico, é um desafio quase que conceitual, né? Um desafio de postura dos sócios responsáveis pelas atuações, por áreas de atuação, de estarem olhando para o escritório como um todo, é quase como uma questão cultural, né? Eu conheço, Lupe, só a título de curiosidade, existem inclusive um KPI que é usado nos Estados Unidos, até com uma certa frequência, que ele determina a posição hierárquica que o contato do escritório no cliente ocupa dentro da organização. Então, com quem os sócios ou os advogados estão se relacionando dentro do cliente. Se eles estão se relacionando com gerentes, se eles estão se relacionando com diretores, se eles estão se relacionando com a alta direção, com o C-Level, com o CFO. Nos Estados Unidos, se chega ao aprimoramento de, inclusive, verificar qual é o grau de relacionamento das pessoas, dos advogados que atendem ao cliente em relação à hierarquia dos seus atendidos. Essa é uma questão bastante curiosa, né? E ela tem a ver com outro tema do Gesto de Gestão, que nós ainda vamos providenciar, Lupe, acho que não cabe entrar aqui, mas que eu já quero dar uma palhinha, que é a questão da juniorização, né? Eu ouço de diversos escritórios de advocacia falando sobre a juniorização dos seus clientes, né? A juniorização dos departamentos internos, dos departamentos jurídicos internos. Nos Estados Unidos eles resolveram isso, colocando como um indicador de desempenho do escritório a capacidade que os advogados do escritório têm de se relacionar com hierarquias mais altas dentro do cliente. Não tinha ideia, André. Então, o modelo é com quantos CEOs ou presidentes de empresas os advogados se relacionam. Ok. Agora, com tantas novidades, André,
qual é o gesto de gestão que você destaca para essa edição do nosso podcast? Pois é, Lupe, um dos últimos gestos de gestão de 2020 foi a nomeação de duas mulheres, de duas advogadas, para assumirem o Boyce Schiller Flexner, um escritório muito conhecido, com sede em Nova York, fundado em 1996. O escritório vem se envolvendo em algumas polêmicas, muito por conta de algumas escolhas, por atender determinadas causas de alguns clientes, e isso gera muito impacto, principalmente na advocacia norte-americana, cada vez com mais frequência a gente percebe críticas, né, e ressalvas sobre determinados clientes que os escritórios optam por trabalhar, às vezes não pelo cliente, mas pelo caso em si, pelas características do caso, e também ele vem sendo muito impactado por saída de alguns sócios, principalmente durante a pandemia. Também nós vamos poder ver aqui no gesto de gestão, um pouco mais para frente, mas é um dos temas que eu quero trazer para cá, esse impacto muito grande que tem quando você verifica saídas de sócios. Mas as advogadas Natasha Harrison e Sigrid McMacaulay, elas assumem o comando da banca, e essa assunção está cercada por uma grande atenção do mercado como um todo. É um escritório de bastante reputação, por mais que tenha sido aí abalada nos últimos tempos, mas que toma essa decisão de colocar em 2 cargos da alta direção, quer dizer, vão ser as responsáveis efetivamente pelo escritório, 2 mulheres, né? E elas têm aí um desafio bastante grande, o que está gerando a atenção muito grande também, que é reverter uma situação que a imprensa especializada americana resume como muito difícil, né? E aí, Lupe, tem uma coisa curiosa nesse gesto do Boyce Schiller Flexner, que é o seguinte: as posições elas se dividiram, né? Uma parte ficou muito contrariada por causa exatamente das dificuldades que essas 2 líderes enfrentarão. E esses críticos dizem que isso macularia a escolha de 2 mulheres, o que deveria ser algo absolutamente reverenciado e interessante e muito importante, né? E a outra parte, né, uma outra parte, acha que o desafio, se vencido, será um grande trunfo para a liderança feminina nas sociedades de advogados dos Estados Unidos, e por que não dizer, né, Lupe, do mundo todo. Então daí ficou aí esse gesto de gestão no apagar aí de 2020 que provoca sentimentos contrários. Alguns acham que as 2 com carreira bastante relevante, acham que elas foram chamadas para essa tarefa que é dada por esses críticos praticamente como perdida, e a outra diz que não, que o fato de serem 2 lideranças femininas dentro do direito americano, elas vão conseguir reverter esse quadro. Esse é um gesto de gestão, Lupe, para a gente aguardar e ver aí as cenas dos próximos capítulos. Pois é, André, muito bem. Vamos ficar atentos aos indicadores de desempenho dos escritórios e ao desempenho dessas 2 advogadas americanas. Muito obrigado a você que nos acompanha aqui no podcast. Eu sou Alexandre Lupe e esse é o Gesto de Gestão, o podcast sobre administração de escritórios de advocacia, uma iniciativa do jornalista André Porto Alegre, especialista em gestão legal, com produção da Compasso Colab. Até a próxima edição. Gesto de Gestão.